O texto que eu gostaria de ler se encontra em Josué, capítulo 1, versículo 9. Eu acredito que muitos dos irmãos já leram esse texto, muitos devem até saber decorado já esse texto de Josué. Josué, capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Palavra do Senhor. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Como os irmãos viram, todo esse mês de missões, na nossa campanha, nós estamos refletindo sobre essa questão de terras que ainda precisam ser conquistadas. E o texto que nós lemos aqui, e principalmente a nossa divisa no livro de Josué, faz referência justamente à conquista da terra prometida entre o povo de Israel. E é justamente em Josué que a gente vai perceber que quando eles conquistam Jericó, eles começaram a conquistar a terra. Justamente Jericó é a primeira parte da conquista. Depois é que Deus fala, olha, ainda tem muita coisa para fazer. Mas os irmãos viram que o título da mensagem, o tema da mensagem é apenas um rio para atravessar. Porque quando o povo vai entrar em Jericó, eles fazem a travessia do rio Jordão. Mas quando a gente para ler a Bíblia, quando a gente vai estudar toda a história do Antigo Testamento, nós vamos perceber, irmãos, que para que o povo pudesse conquistar toda a terra prometida, foi um longo período de tempo. Como eu falei, eles começam ali por Jericó, ali com Josué, e só vão conquistar todos os territórios, tudo que precisava ser conquistado com o rei Davi. Então, entre Josué e entre Davi, é mais ou menos aí um período de tempo entre 430 a 500 anos. Então imagine, foram quase 500 anos para que toda a terra fosse conquistada, Mas eles terminaram lá conquistando. E esse momento aqui que nós lemos, Josué estava sendo separado pelo Senhor para conquistar a terra prometida. Mas tinha um rio para atravessar, que era o rio Jordão. E a Bíblia vai nos falar, irmãos, que Josué e o povo de Israel atravessam também ali o rio Jordão de uma forma milagrosa, até com algumas semelhanças àquela travessia do Mar Vermelho, porque a mesma expressão que a Bíblia usa para dizer que o povo atravessou o Mar Vermelho a pés enxutos, ela usa também para dizer que o povo atravessou o rio Jordão com os pés enxutos. Deus fez um milagre ali, o povo pôde então atravessar o rio. E algumas vezes, irmãos, a obra missionária é vista de forma parecida com a conquista de uma terra. Muitas vezes nós falamos, vamos ganhar uma cidade para Cristo, não é isso? Vamos ganhar essas vidas para Cristo, e muito se assemelha aí com essa visão que o povo de Israel tinha de conquista da terra, onde muitas vezes nós nos comparamos, existem até músicas para isso, que nos compara a um exército, onde o próprio Cristo é o nosso general, aquele que nos comanda na batalha. Só que vejam, eles estavam atravessando o rio, mas antes disso, a gente precisa refletir sobre o que estava acontecendo antes de atravessar o rio. Existem alguns princípios, irmãos, na obra missionária que nós podemos sim associar em nossas vidas, quando nós pensamos nos preparativos ali para a travessia do rio Jordão. O que é que acontece antes de atravessar o rio? O que o povo precisava associar? A primeira coisa que a gente começa a perceber, irmãos, é que o desafio de atravessar o rio vai sempre parecer maior do que realmente é. Isso porque nós precisamos ter aquela consciência, irmãos, da responsabilidade que envolve a obra missionária. Quando a gente se prepara para a obra missionária, ou quando Deus coloca no nosso coração para a gente investir na obra missionária, quando Deus coloca no nosso coração para que a gente cuide dos missionários, para que a gente invista realmente em tudo que Ele vem fazendo, por exemplo, no nosso país, a gente se sente muitas vezes de frente a um rio, e que vai ser difícil atravessar esse rio. Então, o que é que a gente precisa entender? É que o desafio ele sempre vai parecer maior do que ele
realmente é. E quando a gente olha aqui, irmãos, para a história de Josué, é que a gente vai perceber o tamanho da responsabilidade que de fato ele tinha. Lá no versículo 2, olha só o que Deus fala para Josué: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Olha só, Deus estava escolhendo Josué para ser o substituto de quem? De Moisés. Simplesmente o maior líder do povo de Israel no Antigo Testamento. A responsabilidade de Josué aqui, irmãos, era extremamente grande. Olha, você vai substituir Moisés, o meu servo. É você agora quem vai liderar esse povo. Então Josué, ele pega a responsabilidade para ele, claro, sempre confiando ali no Senhor, e ele, com o povo de Israel, liderando o povo de Israel, começa então a conquista da terra prometida. E os irmãos se lembram que enquanto o povo de Israel era escravo no Egito, o que eles mais pediam era o quê? Era a terra, um lugar para morar, um lugar onde eles seriam considerados uma nação. E ali então Deus promete toda aquela terra. Mas quando a gente começa a ler o texto, quando a gente começa a perceber qual deve ser a real motivação, irmãos, em conquistar a terra, nós vamos perceber que herdar a terra prometida é muito mais do que simplesmente ter um lugar para morar. Porque, de fato, o povo de Israel queria um lugar para morar. O povo de Israel queria ser reconhecido como uma nação. Queriam ter lá as suas próprias leis, baseadas em todo o poder de Deus, na verdade, no caráter de Deus. Então, o objetivo, irmãos, era que o povo tivesse um local, não simplesmente para eles morarem, mas um local, irmãos, onde o reino de Deus seria estabelecido. Um local onde o Senhor falaria com seu povo. Uma das marcas da terra prometida era porque nas entradas das cidades deveriam ter lá as cópias dos 10 mandamentos, para que quem estivesse entrando na cidade dissesse o quê? Soubesse, este território pertence ao Senhor. Então era muito mais do que ter simplesmente um lugar para morar, mas era um lugar, irmãos, onde o reino de Deus seria estabelecido no meio do seu povo. E a gente começa a perceber então que o povo de Israel cumpre lá o seu papel. E o que é que acontece hoje? De quem é essa responsabilidade? Quem é o povo de Deus? A igreja. Somos nós. Existe na Bíblia aquele conceito de substituição. No Antigo Testamento, o povo de Deus era o povo de Israel. No Novo Testamento, quem é o povo de Deus? A igreja. Nós somos os substitutos, né? Nós somos hoje o povo de Deus. Então, por que evangelizar? Por que ganhar territórios aí para o Senhor? Para que o reino de Deus seja estabelecido, para que o reino de Deus seja divulgado, para que o reino de Deus possa transformar realidades como nós vimos nos vídeos de hoje. Quando a gente percebe, sabe, irmãos, a necessidade dessa ênfase na campanha de transformação de realidades, a gente percebe que a gente vem aprendendo isso já desde o princípio. Quando a gente olha e a gente estuda sobre os outros povos, né, que terminam saindo, que o povo de Israel começa então a entrar, a gente vai ver toda uma realidade que é mudada. Antes do povo de Israel, por exemplo, entrar em Canaã, existiam algumas nações ali que faziam sacrifícios de crianças ao deus Moloque. E sabe o que era que eles faziam? Eles ofereciam as crianças vivas no fogo, e enquanto as crianças estavam sendo queimadas, eles tocavam tambores para disfarçar o choro da criança, para se não ouvir o choro da criança. Quando a gente olha para a realidade antes do povo de Israel entrar, a gente vê que mulheres, quando elas eram usadas como sacerdotisas, só servia para prostituição cultural. O povo de Israel entra nessas nações, irmãos, e muda toda essa realidade. Sacrifícios de crianças passam a ser proibidos, porque isso é abominação para o Senhor. É quando eu percebo, irmãos, a nossa responsabilidade em ser o substituto do povo de Israel, como povo de Deus. Eu acredito muito nisso, irmãos, que a igreja é um freio para a sociedade. É um freio para a sociedade.
A nossa sociedade só não entrou em colapso com tantas coisas que estão querendo fazer, porque existe o povo de Deus, irmãos. Irmãos, muitas realidades, tanto no nosso país e em outros países, os muçulmanos só não tomaram conta por causa da igreja. Porque a igreja estão fazendo o seu papel. Então, a partir do Evangelho, irmãos, a igreja é chamada para transformar realidades. A partir do Evangelho, a igreja é chamada, para mudar essa realidade. O testemunho mais forte, um dos mais fortes, na verdade, que eu já ouvi, é o que foi citado aqui pela missionária, aquela mulher que era conhecida como a bruxa da Cristolândia. Se você visse uma foto mais nítida dela, você olharia para aquela pessoa e você diria, não tem jeito mais para ela. Mas o que eu sei é que o nosso Deus, ele é especialista em transformar pessoas nessa situação em missionários. O que nós sabemos, irmãos, é que o nosso Deus, ele é especialista em pegar aquela pessoa que não tem valor nenhum e atribuir o valor que aquela pessoa tem. E aí aquela pessoa de morador de rua passa a ser um missionário. Aquela pessoa de morador de rua, de usuário de drogas, passa agora a pregar o Evangelho. Nós fomos chamados para transformar, irmãos, a nossa sociedade. Antes de atravessar o rio, nós precisamos ter essa consciência. A consciência de como é importante a gente ofertar para missões. O desafio de transformar, irmãos, a realidade e a percepção de que a missão é muito maior do que a gente, faz com que a gente veja lá que o rio realmente é um grande desafio. E agora você pode até se perguntar, qual é o rio que você tem para atravessar? Tem muita gente que, o povo de Israel só tinha um rio para atravessar, que era o Rio Jordão. Mas tem gente que tem muito mais de um rio para atravessar, não é? São tantos problemas, tantas dificuldades que a gente enfrenta. Sabe que lá em casa, umas 2 semanas atrás, estava assim, a Iris com virose, o Tito com uma infecção, fazendo tratamento com antibiótico, e o Ian com a mão fraturada. Só eu, que estava zerado. Que semana difícil. Que semana difícil. Mas foi só uma semana. Passa. E eu louvo a Deus, irmãos, porque pelo fato de a Iris ter ido para o hospital, eu tive a oportunidade de visitar o nosso irmão Café. Quando ele estava sendo transferido para Recife. Esse é um dos momentos em que a gente começa a aprender, que Deus usa muitas vezes a nossa dor para abençoar a vida de outra pessoa. Que Deus usa das nossas preocupações para que outras pessoas sejam abençoadas. Missões é isso. Missões muitas vezes não envolve a gente saber falar, a gente saber pregar, subir num púlpito. Às vezes missões envolve simplesmente você visitar alguém que está precisando. Missões envolve você ofertar para que mais vidas tenham a sua realidade transformadas. Para que mais pessoas conheçam o amor de Deus. Lembre, nós conquistamos terras, irmãos, para que o reino de Deus seja estabelecido na nossa nação. Através do nosso testemunho, através da contribuição. E eu conheço sim os desafios. Nos versículos 5 e 6, olha o que a Bíblia diz. Quando Josué fica meio... Ele ia substituir Moisés, Então é lógico, é totalmente normal que ele tenha um certo receio. Mas olha o que a Bíblia diz. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Sabe que essa promessa de Deus, eu estarei com você, ela parece ser rotineira, mas jamais deve ser ignorada. Porque essa mesma promessa Deus faz para Isaac,
Deus faz para Moisés, Deus faz para Josué, Deus faz quando o povo de Israel estava no exílio da Babilônia, Deus faz para Maria quando o anjo vai anunciar que ela ficaria grávida de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo faz para os discípulos: eu estarei com vocês. Essa é a promessa que se estende para a igreja hoje. Talvez a gente até esteja já se preparando para atravessar o rio. Atravessar o rio sem a consciência de que Deus está com a gente não vale a pena. Atravessar o rio sem a consciência de que o Senhor está do nosso lado e que o próprio Cristo prometeu para os seus discípulos, uma promessa que se estende à nossa igreja: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o Deus que nós acreditamos. É o Deus que está com a gente. Irmãos, não existe coisa melhor do que a gente servir a Deus. Talvez o primeiro rio que você tenha que atravessar seja com a sua família. Servir a Deus com a família é a melhor coisa que existe. Sabe que eu lembro que o pastor Farley, um tempo desse, ele fez uma pergunta. Eu acredito que ele tenha perguntado a alguns irmãos e até algum culto do Nós Dois, e ele fez assim: se sua vida, ou sua família fosse um filme, qual filme seria? Eu respondi logo: lá em casa seria Loucademia de Polícia. Que é todo mundo desajustado, mas a gente se diverte. O mais normalzinho de lá de casa sou eu. O mais normalzinho sou eu. Né, Iris? Ela sabe. Aí eu disse: olha, é muito bom você servir a Deus com a sua família, independente de como ela seja, independente do que você vive, independente de qualquer coisa. Claro que eu estou falando da minha família, viu, pastor? O senhor é minha família, mas eu estou falando da minha família de casa, tá? Da minha família de casa, viu? Meu pai e minha mãe aqui também, da minha família, eu, a Iris, o mais normalzinho sou eu, tá? Então, a gente precisa, sabe, irmão, servir com a família do jeito que ela é. Estar junto. E talvez esse tenha sido aí no primeiro rio, você não conseguiu testemunhar com a sua família. Você não conseguiu testemunhar, você não conseguiu falar do Evangelho. Esse é o primeiro rio. Esse é o grande primeiro desafio, irmãos, que nós temos. Mas o que eu aprendo também é que atravessar o rio é uma questão de obediência. Lá no versículo 7 diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Onde era que Josué seria bem-sucedido? A partir do momento que ele andasse de acordo com a vontade de Deus. A partir do momento que ele obedecesse toda a lei que Deus tinha revelado para Moisés. Deus não estava aqui prometendo prosperidade para Josué. Deus não estava aqui prometendo que ele iria ficar rico. Deus só estava dizendo assim: olha, você vai ser bem-sucedido. Em quê? Na conquista da terra prometida. Você vai ser bem-sucedido quando você buscar estabelecer o reino de Deus nesse lugar que eu vou dar para vocês. Sabe, essa é a nossa motivação. Estabelecer o reino de Deus. É uma questão de obediência. Atravessar o rio é uma questão de obediência. Adorar a Deus quando chega na terra é questão de obediência. E nós precisamos, sabemos disso, mas cada vez mais buscar essa obediência. Então o povo vai lá. Antes de atravessar o rio, a gente precisa da consciência de que Deus está com a gente. A gente precisa da consciência que atravessar o rio é uma questão de obediência. E depois que se atravessa o rio, depois que a gente atravessa o rio, a gente vai perceber uma coisa: que atravessar o rio é apenas o começo. Eu gosto muito do Senhor dos Anéis, né? Uma obra de literatura fantástica, um filme fantástico. E em um dos filmes, no terceiro na verdade, um guerreiro, né? Um hobbit guerreiro, estava lá conversando com o grande mestre, o Gandalf, que faz o papel do sábio.
e eles lá de frente para a guerra, e ele chega para ele e diz assim: olha, eu nunca imaginei que o fim seria assim. Aí ele olha e diz: o fim? A morte não é o fim. Ela é a próxima aventura. Quando a gente passa deste mundo e vai se encontrar com Deus, a nossa jornada se inicia. A nossa jornada começa. Por isso, irmãos, que missões, evangelizar, investir na obra missionária, é investir justamente no propósito da nossa existência. A nossa vida começa, irmãos, quando a gente passa desta vida e quando a gente se encontra com Deus. A melhor coisa, eu tenho para mim, sabe que o melhor da eternidade é o quê? A promessa de enxergar Deus face a face. Enxergar Deus face a face, eu acredito nisso. Que nós vamos ver o próprio Deus como Ele é. Por isso, irmãos, que missões envolve essa esperança. E a gente levar para as pessoas o propósito da existência delas. Mas o rio é apenas o começo. Veja, atravessar o rio é sinônimo da consciência de que Deus é com você. É sinônimo da consciência do chamado para a realização da obra de evangelização. E também é a consciência de que ainda existe muita terra para ser conquistada. O povo de Israel atravessa o rio e eles já atravessam na direção de Jericó. Venceram o desafio do rio e já atravessam praticamente em frente a Jericó, a primeira terra a ser conquistada. E vocês se lembram, os irmãos se lembram como a terra é conquistada? De forma milagrosa. A Jericó era conhecida lá pelos seus muros altos, fortes, que humanamente falando, e principalmente falando aqui do povo de Israel, que era um povo recém-liberto, um povo muitas vezes ainda com aquele espírito de escravidão, um povo que não sabia lutar praticamente, contra um exército que era muito maior do que eles, muito mais forte do que eles. Humanamente falando, a gente sabe que era impossível ao povo de Israel vencer ali a batalha de Jericó. Mas sabe o que é que a gente vê na Bíblia, irmãos? É que apesar dos muros e da força de Jericó, existia ali um povo que estava debaixo da vontade de Deus. Antes deles atravessarem o rio, Josué manda todo mundo se santificar, todo mundo pede perdão pelos seus pecados, todo mundo, o povo oferece sacrifício, eles fazem a circuncisão, estabelecem aliança novamente com Deus. Por mais forte, irmãos, que pareça o inimigo, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, os muros caem. Talvez esse muro esteja na sua casa hoje. Talvez esse muro você ainda precise derrubar. Esteja debaixo da vontade de Deus. Busque a vontade de Deus. Pratique a vontade de Deus. Obedeça toda a lei que está revelada nas palavras, na palavra do Senhor. E sabe o que é que a gente vai entender, irmãos? Que o melhor lugar para a gente estar é debaixo da vontade de Deus. Qual era o melhor lugar que você podia estar hoje? É aqui, onde você escolheu para estar. Na casa do Senhor, junto com o seu irmão. Essa pessoa aí que está aí do seu lado, é seu irmão. Olha para ele, dá um sorriso aí. Olha como ele é bonito, olha como ela é bonita. Se não for, profetiza. Né? Profetiza. Mas está vendo? É o melhor lugar para estarmos, irmãos, debaixo da vontade do Senhor. Quando sabe que o povo de Israel vai lá, eles enfrentam o Jericó, eles vencem a batalha, por quê? Porque eles estavam debaixo da vontade de Deus. Quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, nós vencemos batalhas que estariam perdidas. O povo de Israel não tinha a mínima condição de vencer Jericó. Debaixo da vontade de Deus,
nós vencemos batalhas que já estariam perdidas. E aí sim, depois de atravessar o rio, presenciaremos a manifestação do poder de Deus. Se o povo de Israel tivesse ficado no rio, sem atravessar, como era que eles iriam ver os milagres do muro cair? Se eles não tivessem atravessado o rio, como era que eles iam vivenciar o milagre de vencer uma batalha que estaria perdida? Mas sabe o que é que acontece? Quando o povo de Israel entra em Jericó, aí eles vão conquistar a próxima cidade. A próxima cidade se chama Ai. E aí Acã comete um pecado, pega o que ele não deveria pegar, e aí Josué vai e manda os espias para a cidade de Ai, e o relatório é animador. Diz, olha, a cidade é muito fraca, a gente vai conseguir ganhar fácil, não precisa nem mandar todo o exército. A gente vai ganhar muito fácil. O que é que acontece? Eles perdem a batalha. Olha, se quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, nós vencemos batalhas que estariam perdidas, quando nós estamos longe da vontade de Deus, nós perdemos batalhas que estariam ganhas. Era muito mais fácil derrotar Ai do que Jericó. Mas eles foram derrotados em Ai. Eles só vão vencer a cidade de Ai quando tudo é resolvido. Quando eles novamente se santificam. Eu sei que a nossa vida é uma constante batalha. E eu gosto muito, viu, Neto, dos Beatles. Eu não consigo julgar, eu não sou músico, eu não consigo julgar a qualidade musical deles. Mas, de fato, é a maior banda que já existiu, né? E tem uma música deles, a que eu mais gosto, que ela chama The Long and Winding Road, né? Que é a longa e sinuosa estrada. Em uma parte da letra, o Paul McCartney, ele canta, olha, eu estou andando sempre em uma estrada sinuosa. E não importa para onde eu vá, essa estrada sempre me persegue. Às vezes eu tenho até um pouquinho de alívio, mas eu sempre chego na porta dela de novo. Ela sempre me persegue, uma estrada difícil, uma estrada tenebrosa. Eu nunca deixo de trilhar essa estrada. Talvez porque falte a consciência, né? De que quando nós estamos com Cristo, mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está com a gente. Mesmo que a gente ande por esses caminhos extremamente tortuosos, sinuosos, o Senhor nos dá, irmãos, a segurança. O nosso dever é contribuir, às vezes com a parte do dinheiro que nós temos, com as nossas orações, com o nosso apoio, mas antes disso, é preciso ter a consciência, irmãos, que tem um rio para atravessar. Antes disso, é preciso ter a consciência de que quando a gente atravessar o rio, a gente vai ver que atravessar o rio é apenas o começo. Existe muita coisa para fazer. Existem muitas terras para a gente conquistar. E você ainda pode fazer parte disso. Você ainda pode contribuir para a obra missionária. Hoje à noite ainda você pode contribuir. A nossa igreja tem se dedicado a isso. Nós temos enviado, irmãos, ofertas significativas para as nossas juntas, para as nossas instituições batistas. Não permita que esse seja diferente, não. O Senhor tem muito a fazer, irmãos, usando a nossa vida. O Senhor tem muito a fazer quando a gente se dedica a obra dele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, que estás nos céus, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de estar, Senhor, na tua casa junto com os meus irmãos, para louvar e para engrandecer, Senhor, o teu nome. Eu te agradeço, Senhor, por tantas bênçãos que são derramadas em nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, porque mesmo com
o coração em luto, nós temos a certeza de que o Senhor é a verdadeira felicidade. E, Senhor, neste momento eu te agradeço por esta igreja, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelos nossos movimentos missionários. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de podermos contribuir, Senhor, para a tua obra. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos usado, Senhor, para a expansão, Senhor, do teu reino. Nos dá, Senhor, esta consciência de que existem muitas terras ainda a serem conquistadas. Nos dá, Senhor, a consciência de que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Nos dá, Senhor, a consciência de que atravessar o rio, apesar de ser um desafio, é apenas o começo. Mas eu te peço que cada vez mais, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor esteja fortalecendo o teu povo, Senhor. E que todos nós, em nome de Jesus, estejamos dispostos a entregar a nossa vida em favor do teu reino, Senhor. Eu te agradeço por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.